Imagine um trabalho onde um único erro pode custar milhões de dólares, ou pior, a própria vida. Bem-vindos ao mundo implacável da extração de madeira. Durante 9 temporadas, a série X-Men, conhecida no Brasil como Lenhadores, do canal History, nos prendeu na tela, mostrando a rotina extrema de equipes que desafiam as forças implacáveis da natureza nas florestas americanas. A produção não apenas entreteve, mas educou o público sobre essa indústria colossal até a sua pausa em 2016. Mais tarde, a franquia ressurgiu sob o nome X-Men Reborn, precisando superar até mesmo os severos desafios de filmagem impostos pela pandemia. Produzida pela mesma empresa responsável por gigantes do entretenimento como Pesca Mortal e Estradas Mortais, a série estreou em março de 2008, focando inicialmente nas densas florestas do estado de Oregon. Ali, o programa acompanhou o cotidiano de empresas tradicionais, revelando o suor de até 4 gerações de famílias dedicadas a essa atividade, como foi o caso da J.M. Browning Logging. Desde a extração brutal nas encostas das montanhas até os esforços essenciais de replantio, o show explorou cada detalhe desse ecossistema perigoso, onde a mãe natureza dita as regras. Com o passar dos anos, novas equipes entraram para a família da série, incluindo a icônica equipe da Rygaard Logging. A competição acirrada entre os lenhadores, misturada a dramas reais e conflitos diários, transformou a produção em um verdadeiro fenômeno. Foram quase 150 episódios transmitidos na TV a cabo e em plataformas digitais, acompanhando mais de 25 companhias diferentes. A popularidade da série explodiu justamente porque o público percebeu que o perigo ali nunca foi apenas encenação. A extração de madeira é um negócio sério, e os profissionais mais experientes sabem que o mínimo deslize resulta em tragédia. Em dezembro de 2013, os fãs e as equipes sofreram um choque brutal. William Bart Colantuono, um experiente piloto de helicóptero e veterano da Marinha dos Estados Unidos, estava transportando toras gigantes pelas florestas do Oregon. Durante o voo, um estrondo metálico terrível ecoou. O rotor da aeronave se partiu. O piloto perdeu completamente o controle e o helicóptero despencou, tirando a vida de Bart aos 54 anos e deixando para trás seus 4 filhos. Ele havia estreado no programa na 2ª temporada, operando pela equipe de aviação da R&D Conner, e sua perda devastou a todos. Infelizmente, essa não foi a única tragédia a marcar os bastidores da produção. Um ano antes, em novembro de 2012, a família X-Men já havia sofrido sua primeira grande perda. James Smith, o carismático fundador da SNS Logging no estado de Washington, perdeu uma dura batalha contra o câncer aos 56 anos de idade. Jimmy e sua equipe também eram figuras carimbadas desde a 2ª temporada. Histórias reais de coragem, sacrifício e luto como essas mostram o verdadeiro preço pago pelo que vemos na TV e explicam por que esses profissionais prendem tanto a nossa atenção. Na floresta, não há margem para erros, e cada dia de trabalho é uma autêntica luta pela sobrevivência. Acompanhe os bastidores obscuros e reviravoltas de um dos realities mais comentados da TV. A história começou retratando a dura realidade de James e Jerry, que construíram um modesto negócio de transportes e logística do zero. Com o passar do tempo, a dinâmica do programa mudou. No último ano em que a família esteve no ar, o filho de James assumiu maiores responsabilidades, enquanto Jimmy McGee roubou a cena ao se tornar o novo capitão do barco. Ele assumiu o controle direto das operações, provando para todos que estava ali para dominar o jogo e levar o negócio a um novo patamar. O programa conquistou o público ao misturar uma extrema dedicação ao trabalho pesado com personalidades hilárias e cativantes. Os espectadores abraçaram figuras como Stacy e Edgar, gerando um engajamento massivo nas redes sociais. No entanto, a trajetória da equipe foi marcada por dores irreparáveis. O dia 15 de dezembro de 2010 tornou-se um marco sombrio, trazendo à tona perdas que devastaram tanto o elenco quanto a audiência. Stacy, um engenheiro brilhante no pátio de operações e um notório amante de animais, sofreu um ataque cardíaco fatal. Foi um golpe duro para todos que o consideravam a verdadeira alma do grupo.
A tragédia parecia perseguir o elenco. Outro membro querido perdeu a vida em decorrência de um grave acidente envolvendo um Ford Bronco. Embora tenha sobrevivido ao impacto inicial com extrema coragem, a fatalidade o alcançou, deixando para trás seus pais e seu irmão. Diante de tanto luto, os fãs se apegaram ainda mais à memória e ao legado deixado por esses profissionais na televisão. Apesar das adversidades emocionais e das perdas no elenco, a empresa precisava seguir em frente. O patriarca da companhia passou o bastão, e os irmãos Craig e Jason assumiram a liderança em um momento crítico. A transição foi turbulenta e desafiadora. Jason precisou tomar a frente das decisões mais rígidas e operacionais, enquanto Craig focou estritamente na gestão burocrática. A partir dali, a regra imposta pela dupla era clara: nada de sentimentalismos, o foco era puramente comercial. Eles trabalharam arduamente para manter a companhia lucrativa, preparando o terreno para o que prometia ser um reboot de sucesso na 5ª temporada. Contudo, o destino da atração já estava traçado, e a sonhada 10ª temporada nunca chegou a ser produzida. Por meio de uma nota oficial na página do Facebook, a equipe anunciou o encerramento de sua participação, agradecendo o apoio incondicional do público ao longo dos anos. O cancelamento repentino não foi um mero acaso. Desde o ano de 2015, a série já enfrentava uma queda vertiginosa na audiência e lidava com uma crescente onda de descontentamento dos telespectadores nas redes sociais. Mas o golpe final que enterrou o programa foi parar diretamente nas páginas policiais. A empresa local se tornou alvo de uma intensa investigação judicial por suspeita de envolvimento em operações ilegais. O escândalo atingiu seu ápice quando o Departamento de Recursos Naturais emitiu um mandado oficial de busca e apreensão contra a companhia. O que começou como uma jornada inspiradora de trabalho duro e superação na TV, terminou de forma abrupta, engolida por problemas com a justiça e pelo declínio irreversível de sua popularidade. O fascínio pelo universo do entretenimento sempre foi alimentado pelo brilho ofuscante das câmeras, pelos roteiros impecáveis e pelas atuações memoráveis. No entanto, o que acontece quando os holofotes se apagam e a cortina se fecha? A resposta revela um cenário assustadoramente distinto daquele transmitido para as telas das salas de estar. Durante muito tempo, os programas de televisão funcionaram como a espinha dorsal de um ecossistema midiático colossal, movimentando bilhões de dólares e ditando as regras do consumo cultural. Mas sob a superfície polida dessa indústria bilionária, escondia-se uma teia complexa de corrupção, disputas de ego e escândalos corporativos que os grandes executivos tentaram, a todo custo, varrer para debaixo do tapete. Documentos vazados e registros da época, outrora trancados às 7 chaves, começaram a vir à tona, revelando que a verdadeira trama de suspense não estava nos roteiros ficcionais, mas nas reuniões a portas fechadas e nos tribunais. A magnitude das operações obscuras nos bastidores da televisão impressionou até mesmo os investigadores mais experientes. Descobriu-se que para manter certas produções no ar ou para garantir favores dentro das emissoras, quantias exorbitantes trocavam de mãos silenciosamente. Os valores flutuavam frequentemente entre 50 e 100 mil dólares por transação. Números que, na época, representavam uma fortuna capaz de comprar o silêncio de muitos profissionais. As auditorias revelaram práticas corporativas predatórias que culminaram em ações legais devastadoras. Um dos epicentros dessa tempestade jurídica envolvia figuras influentes, como o empresário Jimmy Smith, que havia estruturado um império logístico duvidoso. Smith investiu pesadamente em contratos de transporte superfaturados, criando um verdadeiro monopólio sobre a frota de veículos que atendia aos estúdios de gravação. O esquema era tão intrincado que sugava recursos vitais das produções. Paralelamente a isso, o setor de recursos humanos das emissoras foi abalado por um escândalo de proporções épicas, envolvendo pedidos fraudulentos de seguro-invalidez. Atores secundários, produtores e membros da equipe técnica forjavam laudos médicos para receber indenizações colossais enquanto continuavam trabalhando clandestinamente em outras produtoras.
Essa fraude sistêmica gerou multas astronômicas e manchou de forma indelével a reputação de programas que o público idolatrava. Como se a corrupção corporativa não bastasse para abalar as estruturas da indústria, a imprudência de certas estrelas fora dos estúdios trouxe o caos para as ruas. Um dos episódios mais emblemáticos e destrutivos dessa era envolveu uma perseguição automotiva em altíssima velocidade que paralisou as rodovias de uma grande metrópole. O que começou como uma simples abordagem de rotina escalou rapidamente para um cenário digno de filmes de ação, mas com vidas reais em jogo. O motorista, uma figura pública de imenso alcance, ignorou completamente os limites de velocidade e os bloqueios montados pela polícia, rasgando o asfalto quente e forçando outros veículos a desvios perigosos para evitar colisões fatais. A situação fugiu tanto do controle que as autoridades terrestres precisaram solicitar suporte aéreo. Helicópteros com holofotes rasgaram o céu noturno para rastrear o veículo em fuga. Quando a perseguição finalmente terminou em um cerco dramático e a ordem foi restaurada, a verdade por trás do volante chocou o público. Os testes toxicológicos confirmaram a condução sob forte influência de substâncias ilícitas. A prisão não apenas destruiu a carreira do envolvido, mas gerou um debate nacional implacável sobre os privilégios, a impunidade das celebridades e a falha das agências de talentos em gerenciar o comportamento errático de seus maiores astros. A toxicidade desses eventos transbordou do âmbito pessoal e atingiu em cheio os cofres das corporações. A indústria do entretenimento é, antes de tudo, um negócio movido a parcerias, e as marcas rapidamente perceberam que associar seus produtos a polêmicas era um erro fatal. Gigantes do setor de brinquedos, como a Hasbro, e patrocinadores de grandes séries de TV começaram a romper contratos multimilionários da noite para o dia, adotando cláusulas de moralidade extremamente rígidas. Nessa mesma época, a dinâmica de poder entre os criadores de conteúdo e o público sofreu uma mutação irreversível. Os fãs deixaram de ser consumidores passivos e assumiram o papel de críticos vorazes, capazes de afundar produções inteiras com a força de suas comunidades online. O cinema sentiu esse golpe com a recepção extremamente divisiva de franquias consagradas como os filmes dos X-Men, cujas escolhas narrativas geraram revolta e debates acalorados na internet. Pouco tempo depois, o mundo seria surpreendido pela pandemia global. Esse evento sem precedentes forçou o adiamento de blockbusters, paralisou estúdios e confinou a população em suas casas, acelerando brutalmente a transição para o consumo de vídeos e serviços de streaming. A crise sanitária reescreveu as regras do jogo, obrigando a indústria a se reinventar para sobreviver em um ecossistema digital onde o engajamento e a transparência passaram a ser as únicas moedas de verdadeiro valor. A jornada pelos porões da cultura pop revela que a realidade sempre consegue ser mais complexa e fascinante do que a ficção. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.